Irã anuncia o fechamento do Estreito de Hormuz. Atitude essa que compromete quase 20% do comércio internacional de petróleo e de gás natural, mas também parte importante do comércio de fertilizantes, podendo impactar não só no setor dos combustíveis, mas também em toda a parte produtiva, na cadeia de frete internacional e até na produção de alimentos. Lembrando que em outros momentos da história, quando houve um impacto tão grande assim na produção e distribuição de petróleo, grandes crises internacionais foram causadas. Será que é o caso dessa vez? Lembrando que o país mais impactado, com toda certeza, são os chineses. Qual vai ser a resposta da China a esse fato, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Galera, eu vou deixar para vocês um recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, a guerra que se estabelece contra o Irã, esquecendo toda a parte humanitária, a parte geopolítica, vamos analisar um pouquinho as questões econômicas envolvidas nesse processo, pode trazer grandes prejuízos para a economia internacional, muito porque o Irã é um dos maiores produtores de gás que existe no mundo e é um dos maiores produtores também de petróleo. Mas mais do que isso, o Irã ele controla uma passagem que é super estratégica, chamada de Estreito de Hormuz. Quando você analisa o mapa político, né, o mapa que existe ali na região do Oriente Médio, essa região do Golfo Pérsico, que abarca países como o Kuwait, como o Iraque, como a Arábia Saudita, como o Bahrein, como os Emirados Árabes Unidos, é uma região que tem grandes reservas de petróleo internacional. Para vocês terem uma noção da capacidade de reservas, a gente fala em quase 60% das reservas mundiais, pelo menos das reservas que são comprovadas. Claro que não é todo esse 60% que é produzido, então a gente fala mais ou menos, depende muito do momento, depende muito do ano, de 20 a 25% da produção global de petróleo. Para vocês terem uma noção dos números, em 2024 a gente teve 21 milhões de barris de petróleo sendo transportados, o equivalente mais ou menos a 500 bilhões de dólares. Só que, além disso, pelos próprios países que ali compõem e a sua pauta de exportação, mais ou menos 1/3 dos fertilizantes. Eu sei que na nossa cabeça, quando eu falo para vocês, poxa, o petróleo vai ficar mais caro porque o Irã está encerrando ali as atividades, está fechando o Estreito de Hormuz. Você pensa no combustível mais caro. Mas cuidado, o petróleo, ele não é só fonte de combustível. Se fosse só, já seria trágico. Mas ele também é matéria-prima para plásticos, borrachas, embalagens. Imaginem vocês, tudo que depende de petróleo ficando extremamente mais caro. O Irã, ele tem a capacidade não exatamente de fechar, porque existem divergências de opiniões, vamos colocar assim. O Irã, ele anuncia o fechamento, os americanos falam que não está fechado, mas vamos pensar de maneira prática. Com um país que dispõe de uma grande capacidade militar, que pode atacar o Estreito de Hormuz a partir, por exemplo, de minas navais, que são totalmente difíceis de fazer a desminagem, a partir de lanchas que atacam de maneira muito rápida e conjunta, mísseis antinavios, drones, por exemplo, sejam drones aéreos, drones aquáticos, o Irã ele tem capacidade de atacar as embarcações. Mesmo com os americanos não deixando, ou falando que o Estreito de Hormuz ele está aberto. Aí imagina que todas essas embarcações, elas têm um seguro. A seguradora vai cobrir ali, caso tenha algum tipo de incidente? Claro que não. Então as seguradoras fazem aviso, ó, embarcações, se vocês, sabendo que está um momento perigoso no Estreito de Hormuz, decidirem que vão atravessar o estreito, é por conta de vocês. A seguradora não cobre os custos em um caso de possível ataque. Ou seja, só a ameaça do Irã atacar já faz com que as seguradoras não cubram um possível incidente e isso tranca o Estreito de Hormuz.
Ou seja, enquanto o Irã continuar fazendo as ameaças, o Estreito de Hormuz ele não vai funcionar muito pouco para a passagem ali de embarcações. Então isso pode comprometer um terço dos fertilizantes e quase 20% da demanda da produção mundial de gás e de petróleo. Óbvio que isso gera impactos significativos. Quando a gente fala, por exemplo, das exportações, só para vocês terem uma noção dos números, né? Metade dos 20 milhões ali de barris de petróleo que são transportados vão para a China. Se a gente pegar a Ásia como um todo, pela superpopulação, grande produção industrial, quase 85% sai do Oriente Médio, que é uma parte do continente asiático, claro, e vai para o restante ali da Ásia, principalmente para o Extremo Oriente e Sudeste Asiático. Em relação ao Irã, 90% de todo o petróleo do Irã vai para a China. Então, isso já traz uma certa preocupação, porque um grande player da economia internacional, que são os chineses, é o país que vai mais sofrer. E isso pode gerar até uns certos pensamentos geopolíticos complexos. Poxa, professor, mas a China não é aliada do Irã? Se o Irã fecha o Estreito de Hormuz, isso não pode comprometer a própria economia chinesa? Com toda certeza. Claro que, vamos lembrar que a China, ela tem estoques estratégicos, justamente porque a China sabe que pela alta demanda energética que a China tem, e como o Oriente Médio é uma região muito estável, de onde vem grande parte do petróleo, ela vai acumulando reservas de petróleo para uma eventual situação de fechamento do Estreito de Hormuz, crise internacional, subida do preço do petróleo. Então a China ela tem reservas estratégicas. Mas a China também pediu educadamente, vamos colocar assim, mas já fazendo uma certa pressão, para que o Irã não encerre, não feche o Estreito de Hormuz. A China, ela tem uma relação que ela está pedindo para que a Carta da ONU seja respeitada. A gente já debateu aqui em vídeos passados. Não estou considerando Ali Khamenei um homem bom para o Irã, pelo contrário, é um ditador, é um regime teocrático, é um regime autocrático, oprime mulheres, oprime minorias, tudo que a gente já falou aqui, tá? Mas o ataque que Israel e Estados Unidos fizeram desrespeita a Carta da ONU. E a China, que está se vendendo como país que cumpre as normas internacionais, que quando reclama dos Estados Unidos vai na OMC, quando vai tecer reclamações, atitude de países, reclama no Conselho de Segurança da ONU. Então vem tentando trazer um pouco mais de legitimidade para esses organismos internacionais, fala justamente isso, que o ataque não respeitou os princípios internacionais. Mas, se a resposta do Irã vai ser fechar o Estreito de Hormuz, a China já falou que vai fazer todas as respostas possíveis. Não falou exatamente de âmbito militar, né? Mas se comprometer a segurança energética dos chineses, penso que a pressão econômica pode aumentar bastante. Até porque, convenhamos que o Irã, ele é um país muito estratégico para os chineses. E o Irã depende, ainda mais em meio a várias sanções que o Irã sofre, desde 2018 e mais recentemente, desde outubro de 2025, quando até os países europeus voltaram a aplicar sanções contra o Irã, a China talvez seja um escape de investimentos internacionais. A gente tem, por exemplo, desde abril de 2025, a China fazendo os pagamentos para os iranianos em yuan, como uma forma de escapar das sanções do sistema SWIFT, sanções em relação ao dólar. O Irã é membro da Organização para a Cooperação de Xangai desde 2023. O Irã faz parte dos BRICS desde 2024. E em 2021, houve um acordo estratégico Irã e China, em que a China promete investir quase 400 bilhões de dólares em infraestrutura ligada ao petróleo. E claro, né, ter acesso a petróleo mais barato. Lembrando que o Irã faz parte do Rodan Belt chinês, e o Irã ele é estratégico até como uma espécie de rota alternativa, porque a China tem dificuldades marítimas. Se a gente for pegar novamente o Estreito de Hormuz encerrado, é uma complicação para a China. Se a gente pensar o Canal de Suez para ter acesso ao continente europeu encerrado, é uma complicação para a China. E o Egito é um grande aliado dos Estados Unidos, por exemplo. Até quando a gente pega o Estreito de Malaca, ali bem próximo do Mar da China Meridional, são países que possuem rivalidades com os chineses. Então a China, ela vê algum tipo de comprometimento pelo transporte marítimo. Também o Road and Belt, a construção de ferrovias, rodovias, enfim, né, toda a infraestrutura de transporte é para conseguir uma rota terrestre em detrimento de uma rota marítima. E o Irã é essencial nesse processo. Então, penso eu que a pressão maior que vai vir para que o Estreito de Hormuz não seja encerrado, talvez não seja nem dos Estados Unidos ou nem mesmo de Israel, mas sim dos chineses, que são dos países um dos mais comprometidos com essa atitude do Irã. E lembrando que as rotas internacionais
podem estar ainda mais comprometidas, porque um aliado do Irã, que são os Houthis ali do Iêmen, também anunciaram que o Estreito de Bab el-Mandeb, que o Mar Vermelho, está fechado para embarcações que cooperem com os Estados Unidos e com Israel. Mas convenhamos, é que nem eu falei para vocês. Todas as embarcações são atacadas. As seguradoras não cobrem possíveis furtos, possíveis ataques contra as embarcações, então você dificulta muito o comércio internacional. Isso pode causar uma crise global? Mas, galera, com toda certeza. Primeiro porque a China, que é um dos grandes players econômicos, perdeu a Venezuela, que vendia petróleo descontado para os chineses, e agora perde também o Irã, ou pelo menos o Estreito de Hormuz, de maneira provisória, o que pode comprometer a economia do país. Não em curtíssimo prazo, mas pelo menos em curto e médio prazo, e porque uma disparada do preço do petróleo traz impactos gigantescos. Quando a gente analisa, por exemplo, o histórico, a gente poderia ter uma aula aqui sobre petróleo. Aliás, tem no canal, tá? Aulas aí sobre os históricos, os choques do petróleo. Em 73, por exemplo, também uma situação do Oriente Médio. Claro que naquele momento, praticamente toda a produção de petróleo era concentrada pelas Sete Irmãs, empresas americanas e europeias, que exploravam petróleo na região. Os países do mundo não se preocupavam muito em explorar petróleo, porque meio que assim, vai ter para sempre, o Oriente Médio faz super baratinho, vão ficar produzindo ali. O contexto histórico era diferente. Mas naquele momento, quando houve a guerra do Yom Kippur, os países árabes, como uma forma de fortalecer o PEP, aumentar suas margens de lucro, eles nacionalizaram parte das estruturas de petróleo deixadas pelas Sete Irmãs, por essas empresas privadas, e anunciaram embargos contra Estados Unidos, contra os Países Baixos, contra países que apoiaram a Israel na guerra do Yom Kippur, como se fosse um apoio à causa palestina. Naquele contexto, em questão de pouquíssimo tempo, um barril de petróleo que custava $3 passou a custar $12. Eu sei que quando a gente compara com os preços atuais, absurdo, $12 não é nada, né? Imagina que eu estou falando de um aumento de 400% em um curto espaço de tempo. Imagina hoje, sei lá, você paga R$ 5 na gasolina. 400%, você vai pagar daqui um mês R$ 20. É isso que aconteceu em 73. Isso trouxe uma crise econômica global. Para vocês terem uma noção, do ponto de vista de políticas econômicas, os países europeus, os Estados Unidos mesmo, viviam o que a gente chamava de um estado mais keynesiano, um estado de uma social-democracia, um welfare state. O Reino Unido, em crise, convoca ali a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, como primeira-ministra, e nos Estados Unidos, o Reagan, presidente republicano histórico aí, né, dos Estados Unidos, que começa a adotar políticas mais chamadas de neoliberais. Corte de gastos, ajuste fiscal, medidas de austeridade. Aqui no Brasil, galera, nem se fala, né? A década de 70, o governo militar gastava com a esperança de desenvolver o Brasil, mesmo endividando o nosso território, mas que, solucionados os gargalos econômicos de infraestrutura, o Brasil ia crescer horrores no final da década de 70 e na década de 80. Os militares deram, entre aspas, azar. Eu não acho que é só azar, tá? Faltou planejamento econômico e o crescimento ele foi extremamente desigual, mas deram um azar de, no meio de uma baita dívida contraída pelo governo militar, estabelecer a primeira crise do petróleo, que é um dos motivos da década de 80 ser a década perdida. Se a gente analisa 79, que foi a Revolução Iraniana, por conta dos impactos do Irã, que é um grande produtor de petróleo, a gente teve o segundo choque do petróleo. Depois, a partir da década de 80, guerra Irã-Iraque, dois grandes players produtores também têm as suas produções comprometidas. Mais um choque do petróleo que compromete a década de 80, que para grande parte dos países foi a década perdida. Ou seja, choques do petróleo, problemas com o petróleo, mostram como o petróleo ainda é extremamente relevante na economia global. Vale lembrar que o Brasil poderia não sofrer tanto, porque reservas de petróleo, produção de petróleo, a gente tem bastante. O que nos falta é capacidade de refino, por alguns motivos diferentes. As nossas refinarias hoje, elas estão muito concentradas no Sudeste. Então, existem alguns territórios do Nordeste, do Norte ou de outras porções do território que até fica mais barato, pela falta de transporte, capacidade, né, logística, importar de outros países. É fato que grande parte das refinarias que a gente tem
não são específicas para o tipo de petróleo que a gente produz, então a gente é obrigado a exportar petróleo para importar o petróleo adequado às nossas refinarias, e falta mesmo capacidade, né? Planos aí de longo prazo para que o Brasil seja autossuficiente. Então a gente depende, por exemplo, 25% do diesel nosso é importado. 13% da gasolina, 16% do querosene, o GLP, o gás liquefeito de petróleo, depende muito, né? Mais de 20 a 30%. E isso faz com que a gente fique sujeito aos humores da demanda internacional, da produção internacional. Somado a isso, como a comercialização se dá em dólar, também depende da variação do preço do dólar. Ou seja, o Brasil tinha capacidade, pelas reservas, de ser autossuficiente. Infelizmente, nós não somos, pela falta de capacidade de processamento, de refino do nosso petróleo e também de distribuição pelos gargalos econômicos. Mas sim, com certeza, se esse encerramento do Estreito de Hormuz, mesmo com a pressão chinesa, continuar por um tempo significativo, poderemos ter uma nova crise econômica global, um novo choque do petróleo. Será que vai rolar? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.